nossos comerciais você ouviu sobre a promoção do livro Assim Contou um Sabidinho. A autoria desse livro é do pastor Gerson Moura Martins e eu vou conversar com ele neste momento sobre esse livro. Do que se trata esse livro, pastor Gerson? Pastor Domingos, primeiro explicar o que é Sabidinho, né? Sabidinho é o informativo da Igreja Água da Vida, que foi fundado na década de 80 pelo seu sogro, presbítero Nelson Antônio de Melo. E todo mês a gente publica ali uma história como devocional, fazendo uma aplicação. E quando nós fizemos 10 anos de ministério, em 2009, o pessoal pediu para fazer uma lembrança, né, para marcar a ocasião. E nós escolhemos 50 histórias que nós achamos as melhores, que saíram no Sabidinho, e colocamos num livro. Foi interessante que eu fiz um orçamento, calculei os presentes na festa, falei, uns 200 exemplares vai resolver, né? Vou dar de presente, pego lá uma oferta de cada um para ajudar a pagar. Mas quando eu fiz o orçamento, né, era quase o mesmo preço para fazer 200, para fazer 1.000. Aí eu falei, então faz os 1.000, né? Onde que eu vou guardar isso? E para minha surpresa, uns 4 meses depois já tinha ido embora, porque todo mundo que ganhou o livro no dia, ele começou a comprar 10 livros para dar de presente e já está na 3ª edição, o primeiro Sabidinho, que é o Parábolas para Viver e Crer, aquele de capinha azul. E depois, em 2013, né, nós lançamos a pedido, pastor, bota mais história, selecionamos mais 50 histórias e lançamos o Assim Também Contou um Sabidinho, lições para a vida toda. E tem mais 50 parábolas também aplicadas à luz da palavra de Deus. E essas parábolas, como é que você fez essa seleção dessas parábolas? Eu sou de Passa Três, né? Você sabe, a gente na roça não tinha nem luz elétrica, né? Não tinha televisão, não tinha nada eletrônico, então nossa vida era contar causa. A roda da família grande, os Moura, os Martins, os Rodrigues, então à noite reunia lá no quintal, nos bancos, começava a contar causa. Então eu sou um contador de história, né? Eu sempre digo que eu sou muito mais contador de história do que pregador. Porque eu gosto de conversar com as pessoas, gosto muito de contar piada, e isso acompanha até hoje. Então acabou uma coisa puxando a outra, né? E a gente resolveu fazer essa publicação. E vem mais por aí. Eu brinco que ainda vem o Assim Ainda Contou um Sabidinho, Assim Mais Uma Vez Contou um Sabidinho, e Assim Finalmente Contou um Sabidinho. Mas se tiver muita gritaria, Assim Contou um Sabidinho, a ressurreição. E já aconteceu algum fato curioso após a publicação do seu livro? Graças a Deus, muita coisa boa aconteceu, né? Entre o primeiro e o segundo, a gente recebeu muitos depoimentos, que eu até publico no segundo livro. Inclusive, alguém me mandou uma mensagem de fora do país, dizendo que foi tocado pelas palavras, saiu da depressão. E aqui também o depoimento de um amigo meu, o Cadel, ele deu esse livro de presente para uma pessoa e ela desistiu do suicídio, lendo essas histórias da Bíblia, né, aplicado com parábolas. E pessoas que nunca leram a Bíblia começaram a ter esse livro como livro de cabeceira, porque, na verdade, são histórias que são contadas, mas no fundo está a aplicação da palavra de Deus. São versículos bíblicos ilustrados com parábolas. Então vale muito a pena, para quem é cristão, para quem não é, uma pessoa que você quer motivar ou evangelizar, vale muito a pena dar esse livro, Assim Contou um Sabidinho. E o senhor também já escreveu outros livros? Quando eu fiz 50 anos, em 2017, eu resolvi contar meu testemunho, né? Meu nome é Gerson, significa peregrino no hebraico, era um dos filhos de Moisés. E eu escrevi o livro O Peregrino e o Pregador, fazendo também uma homenagem para um grande irmão que passou pela minha vida, o pastor Milton Marques. Foi ele que pagou meus estudos lá em Passa Três, por isso que eu consegui sair lá da roça. Deus levantou esse irmão para investir na minha vida. Ele pagou o ensino médio para mim na época, né, que hoje é melhor que até uma faculdade. Então eu pude sair de lá, fazer concursos, e já tem aí quase 35 anos que eu trabalho graças ao investimento desse irmão. Eu até brinco, né, eu fui nascido e criado no Evangelho. Minha avó me levou desde pequenininho na igreja, lá em Passa Três. Então assim, eu nunca roubei, nunca matei, nunca briguei com ninguém. Tive uma mulher só na minha vida. Tenho uma família já de 30 anos, então nunca fui convidado para dar testemunho em lugar nenhum, né? Isso é uma tristeza, porque o povo gosta de ouvir gente que arrancou cabeça, que comeu defunto, né? Que deu tiro, que fugiu da polícia, que não sei o que subiu o morro. Então eu falei, irmão, já que eu não sou convidado, já tenho 50 anos, nunca fui convidado, não vou ser mais, né? Aí eu escrevi num livro contando a história das nossas peripécias lá em Passa Três. Aí eu falo de família, né? Falo das dificuldades, das alegrias da família, falo da cidade de Passa Três, das origens, falo das igrejas por onde eu passei, da região aqui, falo de futebol também, falo muito bem do Flamengo, inclusive, nesse livro, quem comprava
Então esse livro é um pouco maior, né? Alguém já disse que só pode falar que é escritor se o livro parar em pé, né? Esse terceiro livro quase que para em pé, ele é um pouquinho maior. E tem sido muito gratificante. Eu tenho recebido também bastante depoimento de pessoas que têm lido esse livro, né? E falam, poxa, pastor, se Deus fez isso na vida do senhor, né? Tirando o senhor da onde o senhor veio, isso dá esperança pra gente também, de que as coisas podem melhorar. Isso é muito bom. E nesse livro, né, o Peregrino e o Pregador, não tem nome de pessoas, né? Os fatos são reais, verídicos, mas não tem. Inclusive, ele cita a história de um amigo dele que tem um nome no dia da semana, que eu não sei quem é. E assim transcorre o livro. É dessa maneira. Eu não ponho o nome de ninguém, não, mas eu tento linkar, né, de maneira que as pessoas entendam. Eu não sei quem é esse amigo dele que tem o nome com relação a um dia da semana. Inclusive eu coloco no livro que se alguém ler e se identificar, é para fazer contato comigo que eu vou mandar uma lembrança. Porque muita gente que passou pela nossa vida, eu falo ali, sei lá, centenas de pessoas que eu me refiro, pessoas que trabalharam comigo, né, no Banco Meridional, falecido Banco Meridional, na SEDAI, no Tribunal de Justiça onde eu trabalho hoje. Então eu falo também falo na vida de um modo geral, né? Estudo, trabalho, família, igreja. Muito legal, foi muito legal. Foi um passeio pelo tempo, assim, muito legal para mim. E também está à disposição aí de quem quiser ler esse livro. Se você está sintonizado, você vai entender que nós estamos falando sobre o livro Assim Contou um Sabidinho. E se você quiser, é só você fazer contato conosco. Basta você enviar uma mensagem para o WhatsApp do Pastor Gerson, 999928997. Anote aí, 999928997. Um livro do Sabidinho custa R$20. Se você comprar os dois, eu vendo a R$30. E se você comprar os 3 livros, que o outro é o dobro do tamanho, aí eu faço por R$65. E entrego sem frete aqui para a região. E se for para fora aqui da região sul-fluminense, a gente combina de uma maneira, mas não fica caro. Eu já mandei esse livro aí para tudo quanto é lugar do Brasil. Posso atender você, não tem muita burocracia, porque eu também não vivo disso, né? Eu tenho meu emprego público. E o meu objetivo é espalhar a mensagem, né? O segundo livro já está na 2ª edição e esse último que eu fiz em 2017 ainda está na 1ª edição. Assim que terminar o estoque, eu vou fazer mais para que a palavra do Senhor chegue aos corações. Vamos aproveitar agora para ouvir uma palavra direcionada pelo Senhor, o coração do pastor Gerson, transmitindo essa verdade que transforma nossas vidas. Eu quero ler para os queridos uma das histórias do Sabidinho. O texto bíblico é 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Nada trouxemos para este mundo e nada levaremos dele. Tem o seguinte título: De quanta terra nós precisamos? Conta-se que um rico camponês ouviu falar de um povo distante que distribuía terras. Como eram pessoas simples, ele esperava conseguir toda a terra que desejasse, sem gastar dinheiro. Chegando ao distante país, soube que toda terra que conseguisse marcar do nascer ao pôr do sol seria sua, sem custo. Entretanto, deveria estar de volta ao ponto de partida antes do anoitecer. O camponês ficou radiante, pois acreditava poder cobrir uma grande distância nesse período. Assim, ao primeiro raio de sol, partiu a toda velocidade, marcando desesperadamente cada pedaço de terra que pisava. No caminho, deparou-se com áreas interessantes, como um lago, algumas árvores frutíferas e uma faixa de terra apropriada para o cultivo, e decidiu incluir tudo na marcação. Então reparou que o sol já estava se pondo, e vendo que corria o risco de perder tudo, correu desesperadamente para chegar a tempo. No caminho de volta ele pensou: será que fui muito ambicioso? Será que arruinei tudo? O esforço para chegar a tempo foi tão grande que ele morreu assim que cruzou a linha de chegada. Ali mesmo foi enterrado, numa cova rasa. Durante o sepultamento, os nativos disseram: 7 palmos de terra. Era toda a terra de que necessitava. A triste realidade, irmãos, é que a maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás daquilo que não se pode levar daqui. Muitos dedicam todo o seu esforço para acumular tesouros nesse mundo, esquecendo-se que mais cedo ou mais tarde
irão embora daqui deixando tudo para trás. Afinal, como diz aquele velho conhecido jargão, caixão não tem gaveta. O livro do Eclesiastes traz o depoimento de um homem chamado Salomão, alguém que conseguiu tudo que um homem poderia desejar na vida: poder, cultura, dinheiro, fama, mulheres. Segundo seu relato, tudo que os olhos pediram, ele não lhes negou. Mas sua conclusão foi que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Salomão terminou o livro com a seguinte frase: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ele descobriu, a duras penas, mas ainda há tempo, que coisas e pessoas não podem nos dar a satisfação pessoal desejada. Esta prerrogativa é de quem conhece a Deus e vive do jeito que Ele planejou. Ao partirmos dessa peregrinação, tudo o que precisaremos é de uns poucos metros de terra, onde repousar nosso corpo inerte, e uma alma preparada para encontrar o Deus vivo. Por isso, vamos dar uma parada nessa correria louca e refletir um pouco sobre o que nós precisamos para ser felizes de fato. Assim contou um sabidinho.